Boa noite, Brasil. Boa noite, nações. Boa noite, minha cidade que eu resido hoje, Distrito Federal. Hoje, ao contrário do que eu sempre faço, estou gravando à noite, né? Por isso eu estou aqui com o meu pijamão da Victoria's Secret e o meu amigo esses dias quase morreu de rir. E ele, inclusive, ele é político, né? Que a pessoa acha que eu não gosto de político, não me relaciono com político. Ele é político lá no meu estado e ainda é, né, de um partido aí polêmico. Mas nós somos muito amigas e ele disse assim que num outro vídeo que eu fiz, gravei com um pijamão da Victoria's Secret, ele disse que riu muito. Ele falou assim, como se eu estivesse falando assim, nossa, eu tô muito chique, só que eu vou aproveitar esses pijamões, embora sejam lá dos nossos amigos da terra do Tio Sam, eles saem mais baratos do que a gente comprar o nacional, às vezes por conta dos impostos, então eu não perco a oportunidade, né? E hoje o assunto é bem delicado, voltando agora aqui pro foco, né, do anúncio que eu fiz, que nós vamos falar hoje sobre fanatismo e idolatria. O que acontece? Quando são esses assuntos, eu gosto de vir assim mais, né, meu jeito assim maluquinha, porque tem muitas pessoas que têm uma barreira em falar da palavra de Deus e ficam escolhendo, né, momentos para falar. Eu não tenho muito essa preocupação, porque na verdade não é a intenção de falar de religião, de escolhas pessoais. Nós vamos continuar sempre respeitando as escolhas. Escolhas são individuais, crenças, como eu falei para vocês. Se tem uma pessoa que deu trabalho para Deus, ou para alguém que colocou em mim alguma semente do evangelho, fui eu. Então eu entendo perfeitamente que as nossas culturas, as nossas tradições, elas trazem coisas que ficam entranhadas na gente muito tempo, muito forte. Isso não se tira, não é o homem que vai convencer o outro. Nós somos só, como eu sempre gosto de dizer, né? Somos só o meio que Jesus nos deixou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora, quando a gente fala assim, idolatria, e já dá um susto, porque aí aquelas pessoas que se sentem já que... não tem nada disso. Então, assim, eu quero fazer um vídeo mais descontraído, né? Porque a intenção não é isso. Mas nós estamos vivendo uma época em que há um exacerbado fanatismo político e também por certos partidos, aquelas pessoas que falam de Jesus Cristo, que confessam Deus, que falam da Bíblia, são consideradas também por eles fanáticos. Então, eu fiquei muito pensando nisso. Não era uma palavra que eu traria agora. Gosto muito de falar de reino, né? De estabelecimento do reino, mas se a gente for olhar, tá tudo linkado, né? Ou ligado. Então, eu falei, hoje de manhã eu acordei com essa palavra e vendo nas redes sociais, assim, cada dia mais, muito chatos assuntos, aquela briga pro corrupto tal, Y, Z, A, B, e eu já... Como vocês já me conhecem, né, de alguns vídeos, vocês sabem que eu não tenho realmente essa visão bandeira, nem política e nem de corrupto favorito. E deixando bem claro também que eu não sou perfeita. Mas se a gente quer lutar pela nossa nação, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Bom, aí voltando à questão da idolatria, eu falei, bom, eu vou... Uma coisa que sempre me chamou atenção, idolatria e fanatismo, eles são muito quase sinônimos. Fiquei analisando, né? Porque, por exemplo, se você fala muito de espiritualidade, leva muita conversa, fala 2 vezes, 3 o nome de Jesus, já te taxam de fanática. Mas se seu assunto é só um candidato, um partido, um assunto ali, tal, e aí a pessoa vem e te chama de fanático. E eu sempre brinco, né? Eu falo assim, gente, se eu falar de Jesus 24 horas, se meu assunto fosse só esse, que não é, até gostaria, seria maravilhoso. Ainda era pouco pelo que ele fez por mim, porque ele morreu numa cruz e, naturalmente, aqui para que todos vejam, ele me tirou do império das trevas, porque quem conhece a minha vida antes, embora eu era uma pessoa socialite, como diz assim, dá para ver nitidamente que a minha vida mudou, né? Radicalmente, da água pro vinho. Mesmo, né? Que sendo sempre uma pessoa que prezava muito, né? Uma certa preocupação com o comportamento.
mas como o assunto não sou eu, mas eu gosto muito de colocar o meu testemunho, porque quem conhece a minha história sabe que eu venho de cultura, como eu disse aqui, do lado do meu pai. Eu só lembro de uma tia lá das irmãs do meu pai que não era católica, era a única que era evangélica, crente, né? Naquele tempo a gente não chamava, a gente chamava protestante ou crente. Do lado da minha mãe eu tenho uma tia com 80 anos que veio conhecer Jesus agora, alguns anos atrás. Então, eu sou uma pessoa de uma tradição totalmente oposta do que eu confesso hoje, assim, no sentido literal. E aí, cada vez que a gente abre as redes sociais hoje, principalmente o Facebook, eu fico lendo as coisas, sabe? Eu já fui muito impulsiva, como muitos sabem, que eu entrava às vezes em algumas páginas por considerar que a pessoa ali era amiga e entrava ali para comentar alguma coisa e gerava, assim, um desgaste. Eu comecei a ficar muito estressada com isso. Depois eu falei, poxa vida, esse negócio não tá certo não quero perder minha comunhão com Deus. Tanto que ontem eu fiz uma coisa muito chata, teve uma pessoa que eu considero muito pela família e tal, e eu entrei e num momento de bobeira eu escrevi uma bobagem e o cara já, sabe? Enfim, eu acabei e falei, quer saber de uma coisa? Não vou ficar batendo, né, enxugando gelo, não. As pessoas só acreditam naquilo que lhes é conveniente. Mas esse caso também era um caso meio, né, excepcional. Bom, aí eu fui estudar hoje sobre idolatria e também sobre fanatismo. Então eu não vou por opinião, não. Eu vou pegar aqui, eu peguei vários, fiz um estudo rápido. Eu peguei um dicionário normal, um Aurélio ou um outro, qualquer um da internet, hoje a gente tem essa facilidade. Peguei um dicionário que falava assim, idolatria, culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada. Então aqui a gente vê que idolatria e fanatismo, eles são primeiro. Num conceito mais histórico, fui estudar também. Um ídolo é aquela imagem, representação ou pessoa que adora como se fosse tratada como uma divindade. Então, não é só no aspecto religioso. Você pode pegar um cantor, você pode pegar o seu cantor favorito, ou você pode pegar o seu candidato, você pode pegar, inclusive, trazendo aqui para nós, porque as pessoas têm uma concepção assim, que idolatria é só aquela lá das imagens. Eu nem vou aprofundar muito, que é para não ter melindres. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vejo muita idolatria dentro da igreja que nós chamamos, né? Que uma das que eu vou é evangélica. Então vamos trazer para nós, para não ficar tão ofensivo. Eu vejo muita idolatria dentro do nosso meio. Ídolos, pastores, bispos, sabe? Ou cantores. Eu já fui em alguns shows. Sabe? Não que eu não tire foto. Como vocês verem na rede social, tô no culto, tiro uma foto para dizer, olha, tô aqui, essa é a vida que eu vivo. Eu acho legal isso, poxa. Eu tô na igreja, olha que lindo, olha, estamos aqui adorando ao Senhor. Mas eu já fui em shows. Inclusive eu fui uma vez em Palmas, que foi o Diante do Trono, debaixo de uma chuva. Foi lindo o show. Meu Deus do céu, mas quando chegou o irmão da Ana Paula, lindo, né, na época solteiro do André Valadão, eu fiquei com vergonha. Falei, vou sair correndo. Tanto a gritaria que a mulherada, sabe? E aquela coisa das fotos e tal. E eu olhava assim, meu Deus do céu, qual a diferença que nós temos nesse aspecto aí dos shows, né? Que a gente chama seculares. Ou show do mundo, enfim. Eu já expliquei aí o que é essa questão do show do mundo. E fora, uma coisa assim que me chamou muita atenção, vou trazer isso pra mim. Quando eu me converti, lá em 2001, eu tive uma líder. Inclusive, ela assiste meus vídeos. É um amor de pessoa, amo demais. Ela é mais jovem que eu, uma graça de pessoa. Sou muito grata à vida dela. E um dia, eu conversando com ela, eu tinha aquele zelo muito grande pelos meus filhos. Aquele excesso de cuidado e tal. Eu já até comentei nos vídeos. E um dia ela falou assim pra mim, cuidado, porque isso também pode se tornar uma idolatria. Quem cuida dos seus filhos é Deus, então descansa. Então você pode fazer os seus filhos um ídolo, você pode fazer o seu carro um ídolo, você pode fazer a sua casa uma idolatria, o dinheiro, o poder, a sua profissão.
Então, idolatria é uma coisa bem vasta. Inclusive, aqui estudando mais, tem várias definições. Eu vou, inclusive, fazer esse tema em 2 vídeos, ou até 3. Geralmente eu gosto de fazer só em 2. Então, eu peguei também um conceito bíblico de idolatria. Hoje, pelo jeito, a gente vai falar só sobre idolatria, né? Mas eu quero já adiantar que são muito, muito parecidos. Conceito bíblico. E eu peguei um na igreja da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica, que a diferença são só alguns livros ali. Alguns. O resto é tudo igual, a mesma Bíblia. Bíblia Católica fala assim: idolatria é caracterizado por um comportamento contrário àquilo que Jesus diz em Lucas 4:8. E o que é que Jesus diz? Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele, somente a Ele prestará culto. Isso também é citado no Velho Testamento, em Deuteronômio 6:13. Aí eu fui para Aurélio, né, que é o nosso dicionário mais comentado, assim, né? A adoração ou culto prestado àquilo que não é Deus. Vocês vejam bem como essa definição que está no Aurélio é muito similar ao que também diz lá na Bíblia católica ou evangélica, dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. O que é cultuar? É me prostrar, sabe? É chorar, é pedir, é colocar Ele acima, né? Enfim, já deu quase 12 minutos. Eu vou gravar o outro, que hoje eu tô bem light, né? Tô aqui em casa, vou gravar o outro. Se der, eu vou postar o outro também. Então, esse, para quem tá vendo o vídeo, é idolatria e fanatismo. Qual que é a diferença? E é só a ídolo? É só aquele ídolo de barro ou de pedra? Ou uma pessoa, um carro, dinheiro é uma idolatria? Um político? Então, a gente vem na sequência com a palavra de Deus, isso, com esse assunto, que para muitos é tão barreira, né? Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós temos que semear a boa palavra. Uma boa noite, em nome de Jesus. E eu, em seguida, gravarei o Idolatria e Fanatismo, parte 2. Grande abraço.